Sejam bem-vindos ao nosso estudo da pré-mocidade Caibá Chutam. Estamos aqui hoje para falar de um tema muito interessante, que é o planejamento reencarnatório. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma pequena leitura do Evangelho, lá do capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai. Eu escolhi um trechinho que está lá em Progressão dos Mundos, no item 19. Diz assim: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento. Então, eu escolhi esse trecho para que a gente reflita um pouco sobre o processo de evolução, né? Todos nós que aqui estamos, viemos para a Terra, reencarnamos e por isso também temos um planejamento, justamente para que a gente possa evoluir. Tudo evolui, tudo muda, tudo se transforma. E quando a gente resiste a essa transformação, nós acabamos entrando em sofrimento. Então, é necessário a gente entender as leis da vida, todas as coisas que nos acontecem e tudo que nós vivemos aqui. Mesmo quando a gente sai do nosso planejamento reencarnatório, ainda assim são oportunidades de aprendizado, de crescimento, que a gente às vezes tem com os nossos erros e as nossas dores, por causa das nossas escolhas. Mas de qualquer maneira, nós sempre estaremos evoluindo. Então, sendo assim, vamos fazer a nossa prece. Senhor, nós te agradecemos por mais um estudo, te pedimos que todas as famílias, crianças que estejam nos assistindo sejam iluminadas por ti e que nós tenhamos no nosso dia a dia a consciência de que tudo que ocorre, tudo que nos acontece é para a nossa evolução e que nós também possamos estar conscientes dos compromissos que nós acertamos antes de reencarnar, atentando para as nossas atitudes, se condizem ou não condizem com as leis da vida e se de fato nos ajudam a progredir. Que o Senhor abençoe os nossos estudos e nos inspire, que assim seja. Bom, pessoal, quando a gente fala de planejamento reencarnatório, o que vem à nossa cabeça, né? Um planejamento feito antes de reencarnar, para essa encarnação que nós nos encontramos. Então, você já sabe, através dos vídeos de evangelização, do que você já aprendeu com a doutrina espírita, que nós reencarnamos na Terra várias vezes por uma necessidade evolutiva. E o planejamento reencarnatório, ele ajuda a gente a não se desviar da nossa rota, mas a cumprir aqueles compromissos que nós acordamos antes de reencarnar, para que a gente consiga alcançar um pouco mais de evolução nessa vida. Então, nesse planejamento reencarnatório, nós vamos ver que algumas coisas vão ser delimitadas para nós, algumas coisas nós já vamos ter consciência de que precisaremos viver, e outras serão determinadas pela espiritualidade. Então, nós poderemos ver a família, o lugar que a gente vai nascer, a língua que a gente vai falar. Um monte de coisas vão ser definidas para que a gente consiga fazer esse processo de evolução. Muitas dessas coisas nós também vamos escolher, junto com os espíritos, né? Que são os guardiões da nossa vida aqui na Terra. Mas existem muitas outras coisas que nós não vamos saber totalmente. Essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? Será que a gente vai saber tudo em detalhes, que a gente vai passar por aqui? Ou vai ter coisas que não vão estar nesse planejamento reencarnatório? O Livro dos Espíritos, na questão 258 e 259, Kardec pergunta aos espíritos se nós sabemos tudo que vamos passar, se conhecemos o tipo de provações, expiações que vamos enfrentar. Os espíritos deixam bem claro que nós participamos da escolha das nossas provas, do gênero dessas provas, ou seja, daquilo que vamos precisar experimentar e aprender. Mas existem muitos detalhes que a gente não tem consciência, que a gente não vai saber. Porque muitas coisas também virão como consequência de pequenas escolhas que vamos fazendo enquanto estamos aqui na vida na Terra. Então, isso significa dizer que nós escolhemos muitas coisas antes de reencarnar, mas quando chegamos aqui, vamos fazendo outras escolhas de acordo com as nossas tendências e elas geram automaticamente uma consequência para nós. Então, nós também enfrentamos sofrimentos voluntários de acordo com as coisas que escolhemos quando chegamos aqui. O planejamento reencarnatório não é igual para todo mundo, para todas as pessoas, mesmo que elas estejam em níveis de evolução muito parecidos.
Cada pessoa, em particular, traz uma história do passado e por isso nós também vamos ter que enfrentar consequências e situações diferentes. Algumas serão parecidas com a de outras pessoas, mas nunca serão iguais, totalmente iguais, porque nós não somos totalmente iguais, né? Cada um tem possibilidades, capacidades, aprendizados que adquiriu muito diferentes do outro. E de qualquer forma, todos nós, mesmo com um planejamento diferente uns dos outros, no final das contas nós vamos ter que aprender as mesmas virtudes, né? Que é o amor ao próximo, a prática do bem, da caridade e todas as virtudes que estão ligadas a elas. Então, o que tudo isso significa? Significa que nós temos consciência de muitas coisas que precisamos enfrentar. Muitas vezes nós não queremos enfrentar por uma certa rebeldia nossa, porque às vezes nós temos ainda sentimentos conflitantes, ideias difíceis que nós agasalhamos na nossa mente e por isso a gente tem muita dificuldade de colocar em prática o nosso planejamento reencarnatório. Mas saiba que você, assim como eu e todas as outras pessoas, mesmo que elas não sejam espíritas ou mesmo que elas não entendam nada disso, inconscientemente elas trazem uma intuição daquilo que elas vieram fazer. E às vezes nós precisamos buscar essa intuição e escutar a voz da nossa consciência para entendermos quais são os objetivos da nossa encarnação. E aí nós vamos entender a importância do nosso livre-arbítrio. E quanto mais o nosso livre-arbítrio aumenta, ou seja, quanto mais consciência a gente tem das leis de Deus, quanto mais evolução a gente alcança, mais a gente vai poder escolher algumas coisas que vamos passar. E vamos sofrer porque estaremos fazendo escolhas que não são muito boas, às vezes, e porque não estamos ouvindo a voz do nosso guia, do nosso mentor espiritual. Mas quanto mais livre-arbítrio a gente tem, mais possibilidades de escolher. Espíritos superiores, por exemplo, já podem plasmar o corpo que vão ter, as coisas que vão passar ali em relação a esse corpo físico e vão ter muito mais consciência e mais poder de escolha. Os espíritos inferiores já não têm tanto poder de escolha, já não têm tanto livre-arbítrio e muitas coisas eles vão ter que passar por uma imposição divina e por uma necessidade de evoluírem e alcançarem mais consciência. Bom, gente, o nosso vídeo de hoje especificamente é sobre o planejamento relacionado à família. Né? E como será que essa família ela é escolhida? Será que a gente conhece todas as pessoas que vêm na nossa família? Será que a gente já foi amigo, já foi parente dessas pessoas em outras vidas? Então, a doutrina espírita nos esclarece que nós já conhecemos algumas pessoas da nossa família. São muito raras aquelas que a gente não tem nenhuma conexão e que a gente está conhecendo agora. Então, muitas dessas pessoas já foram nossos amigos ou nossos inimigos. Já foram pessoas que nós fizemos muito bem, mas também já foram pessoas que nós fizemos muito mal. E por isso nós reencarnamos juntos para resgatar os nossos débitos de outras vidas. Ou seja, existem muitas relações que precisam ser harmonizadas. Existem coisas que a gente precisa superar. E justamente com esse objetivo é que a providência divina coloca essas pessoas na nossa família, para que a gente aprenda junto com elas, na convivência com elas, a superar aquilo que não conseguimos em outras ocasiões. E aí, justamente por isso é que às vezes a gente recebe dentro da nossa casa, no seio da família, alguns espíritos que a gente não tem muita simpatia. Pessoas que a gente não gosta muito, a gente vive brigando, ou até mesmo pessoas que a gente pensa assim, nossa, eu amo tanto essa pessoa que eu não queria nem imaginar a minha vida sem ela. Então, isso mostra as afinidades que nós já trazemos desde quando somos crianças. E aí, ao longo dessa vida, a gente precisa aprender a conviver em família da melhor forma possível. Então, às vezes, quando a gente sente aquela vontade de ficar só com os parentes, familiares que a gente mais ama, né? E às vezes a gente quer se afastar de outros familiares que a gente não gosta. Quando a gente faz isso, é compreensível o nosso sentimento. É muito mais fácil a gente ficar com quem a gente gosta mais, né? Mas tem pessoas que a gente ainda tem, assim, uma certa rixa, um certo problema, que a gente precisa aprender a superar isso, né? Com a ajuda também dos nossos familiares. A gente precisa aprender a respeitar, tolerar, compreender, perdoar e deixar que todas essas coisas negativas que a gente sente, elas possam ir se diluindo, né? Nesse convívio familiar.
Então a gente não é obrigado a amar muito uma outra pessoa que a gente não ama, mas a gente precisa aprender a conviver respeitando o outro da mesma forma que nós gostaríamos de ser respeitados, né? É esse o ensinamento de Jesus. Então nós precisamos ir aprendendo na convivência a ter o amor. Se não conseguirmos o amor, pelo menos que a gente respeite, compreenda e tolere o outro. Aí assim a gente vai entender a nossa vida familiar do ponto de vista espírita, como sendo a família uma verdadeira escola, onde a gente vai aprender as nossas primeiras lições de convivência, né? E aí nessa família, a gente precisa entender que por mais difícil que seja a convivência com alguém, Deus colocou aquelas pessoas juntas, não foi por acaso. E a gente deve evitar fazer mal uns aos outros, porque não sabemos se já fizemos muito mal uns aos outros, né? Então, que a gente possa evoluir começando já a mudar as nossas ações, para que elas não tenham um impacto tão negativo e tão severo na vida uns dos outros, né? Então, dessa forma, a gente vai ver que todas as coisas acontecem por amor, né? Deus faz tudo perfeitamente para que a gente aprenda e alcance um dia esse verdadeiro amor. E aí, apenas a título de exemplo, né? Nós já trouxemos um caso aqui em outros estudos que foi muito interessante sobre o da reencarnação, que está aqui nesse mesmo canal. E nós trouxemos o caso do Segismundo, que está lá no livro Missionários da Luz. Nesse livro fica bem claro como o planejamento familiar ele é feito para o amor, né? Para que as pessoas possam evoluir juntas e que a gente resgate as coisas do passado. Nós temos o caso de Adelino, Raquel e Segismundo. Em outra vida, por desentendimentos, né, o Adelino, que é o pai, foi assassinado por Segismundo, que agora vinha como seu filho. E ele aceitou ele como filho nessa encarnação, aceitou o compromisso de amá-lo, de educá-lo, para que ele, juntamente com Raquel, pudessem ajudá-lo a superar suas más tendências do passado. E assim também ele estaria aprendendo a perdoar aquele espírito que tirou a sua vida. E esse caso, assim como muitos outros, revela o objetivo da nossa encarnação, que é a gente superar o passado e superar, assim, as tendências mais sombrias que existem dentro de nós. E aí nós vamos perceber, então, como é importante a família, porque é através dos laços de família que a gente pode se reencontrar novamente com espíritos que nós ferimos ou que nos ferimos e que nós podemos agora ressignificar, transformar aquela história com aquele espírito. Então, também é uma atitude de misericórdia, né, da providência divina conosco, para que a gente não permaneça sempre com aquele passado, mas que a gente tenha a chance de reescrever a nossa história. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês os objetivos maiores do processo de planejamento familiar. E no próximo encontro a gente vai continuar falando de planejamento, só que agora em um outro ponto de vista, né? Não só sobre família. E aí nós aguardamos vocês aqui, daqui a 15 dias vamos continuar esse encontro. E nós desejamos que vocês tenham uma boa semana, que continuem estudando a doutrina espírita, continuem frequentando a casa espírita de vocês. Esperamos que a doutrina ilumine os seus passos, ilumine a sua vida, a sua família, como sempre, né? E agora vamos encerrar o nosso momento de evangelização, agradecendo a Deus todas as bênçãos recebidas. Senhor, gratidão pela luz que nos ilumina, que nos inspira, que nos ajuda sempre a continuar nesse estudo, buscando nas bases da doutrina espírita um norte para a nossa vida e para os nossos passos. Que o Senhor possa iluminar cada criança, cada jovem, que possa entrar em contato com esses vídeos, com essas aulas, e que eles possam despertar para o estudo da doutrina espírita. Que o Senhor abençoe a todos nós hoje e sempre. Muito obrigada, que assim seja. Então, queridos amigos, nos vemos logo mais no próximo vídeo, no próximo encontro, e pedimos que vocês curtam, compartilhem, divulguem esses vídeos para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Até mais!
Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais.